Boas-vindas a mais um mergulho nas nossas fontes. Hoje a nossa exploração propõe uma viagem no tempo, mas passo longe de querer apenas listar datas ou decorar nomes de batalha, sabe? Com certeza. Olá para quem nos ouve, é um privilégio estar aqui para essa análise. O objetivo neste encontro é tentar entender a própria alma de um país. A gente tem em mãos um material riquíssimo hoje. Muito rico. A obra da historiadora Márcia Regina Capellari Nachara, chamada Cientificismo e Sensibilidade Romântica. É um texto focado na busca de um sentido explicativo para o Brasil ali no século XIX. E a nossa grande missão aqui, para quem está acompanhando, é compreender como a identidade nacional brasileira foi, em muitos aspectos, literalmente inventada há quase 200 anos. Exato. E o que o texto revela logo de cara é que essa invenção aconteceu por meio de um casamento que, à primeira vista parecia completamente impossível. Um paradoxo, né? Sim, a união entre a frieza classificatória da ciência e aquela paixão avassaladora, quase sem limites, do romantismo. E o que serve como um grande momento de revelação logo nas primeiras páginas é perceber que a identidade de um país não nasce de um fato exato, sólido, como uma rocha imutável. Na verdade, ela nasce de como a natureza e a civilização são contadas, descritas e, acima de tudo, imaginadas pelas pessoas que detêm o poder da narrativa, né? Não é apenas o que o país é, mas o que se escolhe enxergar nele. Nossa, sim. E o mais impactante para mim é notar que as lentes usadas para enxergar o Brasil no século XIX, aquelas lentes que dividiam o mundo de forma muito drástica entre civilização de um lado e barbárie do outro, elas não ficaram presas no passado. Nem um pouco. Elas ainda ditam, e de maneira muito profunda, a forma como a sociedade metropolitana de hoje enxerga o interior, as pequenas cidades, a própria floresta. É uma herança meio invisível que a gente carrega, sabe? Nas nossas discussões políticas e sociais de todo dia. É impressionante. Pois é. E para começar a desbravar esse terreno, o livro traz uma imagem que eu achei muito poderosa. É uma metáfora emprestada do escritor Thomas Mann. Ah, sim. O Poço Sem Fundo. Isso, da obra José e seus Irmãos. A metáfora do poço sem fundo do passado. A autora usa essa ideia visual para mostrar que buscar as origens de uma nação é como jogar uma sonda num poço escuro. É uma imagem perfeita, porque cada vez que a sonda bate no que parece ser o fundo, a gente descobre que, na verdade, tem ainda mais profundidade ali. Sempre existe um novo ponto de partida, né? Uma nova camada a ser desenterrada. E essa imagem do poço ilustra muito bem a tese central da obra. A historiadora recusa de forma categórica aquela ideia tradicional, que é super comum nos livros escolares, de que a ciência... Que é aquele positivismo, as regras rígidas, né? Exato. De que essa ciência e o romantismo com a imaginação solta, a estética do exagero, entraram num ringue e lutaram até que só um saísse vencedor. Não foi um embate. Não foi. A tese central é que a identidade brasileira foi forjada exatamente na encruzilhada entre esses dois mundos. Foi uma fusão complexa. Um espaço híbrido. Isso, onde a razão metódica e a emoção desenfreada se misturaram para tentar explicar esse enigma que era o Brasil. E isso fica muito claro, por exemplo, quando a autora analisa a questão das 3 raças formadoras e a figura do mestiço. A gente costuma olhar para os intelectuais daquela época e achar que eles operavam de forma puramente técnica ou puramente poética. É o que se espera, né? Mas o texto mostra que a figura do mestiço, que gerava uns debates acalorados no Império, ganhou uma roupagem dupla. Por um lado, as teorias tinham todo aquele verniz científico, os jargões da biologia europeia. Por outro lado, ganharam tons de um mito de origem épico, tipo um romance de cavalaria. A ciência usava a força estética do mito para convencer e o romantismo usava a autoridade da ciência para ser levado a sério. Essa simbiose muda completamente a forma como a gente lê a nossa própria história. Pensa no intelectual do século XIX, diante de um país continental recém-independente. Uma folha em branco, de certa forma. Ele precisava criar uma narrativa que fizesse sentido para o mundo dito civilizado. E é nesse ponto que a obra convida quem lê a observar as consequências práticas. O livro tem um prefácio muito esclarecedor da Jaci Seixas e da Stella Bresciani.
Ah, esse prefácio é excelente. Elas destacam algo fundamental ali. A estética mudou politicamente o país. Elas mapeiam como a lente através da qual o Brasil era visto sofreu uma mutação muito clara ao longo daquele século. E puxando esse fio da estética, eu queria destacar a transição que elas apontam. Na primeira metade do século XIX, com a chegada daquelas missões artísticas, os viajantes famosos, O Saint-Hilaire, o Debré, Rugendas, a visão sobre o Brasil buscava o que a filosofia chamava de o belo e o pitoresco. E o belo aí não é só algo bonitinho de se ver. não, tem um peso filosófico. Filosoficamente, tem a ver com harmonia, com escala exata, proporção, controle. A ideia era pintar um país que coubesse na tela de forma ordeira, um trópico que pudesse ser domado e admirado nos salões da Europa. Organizar o caos tropical. Exatamente. Só que essa harmonia forçada não se sustenta por muito tempo. Não mesmo. Na segunda metade do século, a visão migra de forma incisiva para o conceito do sublime. E aqui a gente precisa ter clareza de que o sublime, como foi trabalhado por pensadores como Kant e Edmund Burke, É uma categoria bem diferente do belo, né? totalmente. Diferente da harmonia que traz paz, o sublime foca no exagero, no contraste brutal. Ele lida com as forças titânicas da natureza, com aquilo que amedronta porque é incontrolável e gigante. O sublime não é só uma palavra chique para muito bonito. O Kant usava esse termo para descrever essencialmente um terror controlado. Um terror controlado, boa definição. Sabe aquela sensação de estar à beira de um abismo gigante ou olhando para uma tempestade absurda no meio do oceano? Você sabe que está seguro, mas sente o terror da sua própria fragilidade? Uhum. O impacto da força bruta. O que a elite intelectual brasileira e os viajantes fizeram foi pegar essa lente do abismo e apontar para a nossa própria floresta, para os nossos rios. Viajantes como Richard Burton ou o brasileiro Leite Moraes passam a pintar o Brasil com essas tintas do sublime. A natureza deixa de ser aquele jardim botânico comportado do Debré, vira algo que engole o ser humano. E é fascinante perceber que essa escolha que parece restrita ao campo das artes tem um efeito cascata. Isso leva à contribuição mais importante das prefaciadoras, na minha opinião, que é a consequência psicológica e política de adotar o sublime. Como assim? A obra sugere que construir sempre essa imagem de uma natureza invencível causava, tanto em quem observava quanto em quem habitava o lugar, uma sensação oceânica. Sensação oceânica? Isso, um termo que ecoa a psicanálise. Descreve um sentimento de submissão profunda. O indivíduo se dissolve perante a imensidão do todo. Ele se sente minúsculo e irrelevante. E como essa ponte entre arte, psicologia e política se sustentava na prática? O texto argumenta que a grandiosidade da natureza exigia uma postura de resignação constante, né? Exato. A conexão política que as autoras fazem é muito robusta. Essa resignação crônica frente a um ambiente incontrolável cria hábitos mentais coletivos. Se o indivíduo passa a vida acreditando que é impotente diante da floresta e do clima, Essa letargia vai para a vida social. vai para a vida social. Historicamente, essa mentalidade abriu muito espaço para a aceitação de figuras de poder, de tutela autoritária. Quem não confia na própria força para domar o entorno, não confia na própria força para se governar. Aceita fácil um líder forte que prometa impor ordem. E isso nos obriga a repensar a nossa tolerância histórica ao autoritarismo. Não é só um defeito institucional. Foi cultivado por uma narrativa estética de pequenez diante da natureza. Sim, e para aprofundar como essa natureza foi conceituada, a obra resgata uma ideia do estudioso John Dickson Hunt. Vem lá da Renascença, que é a divisão do mundo natural em 3 naturezas. Isso ajuda muito a entender em que pedestal o Brasil foi colocado. Ajuda demais. A primeira natureza é aquela selvagem, intacta, onde a mão humana nunca tocou. A segunda é a paisagem agrícola, alterada para o trabalho do homem, tipo os campos de trigo. As plantações. Isso. E a terceira natureza são os jardins, criados puramente para o prazer estético, totalmente domesticados. No século XIX, enquanto a Europa debatia a sua terceira natureza, o Brasil foi posicionado globalmente como a encarnação máxima da primeira natureza. O selvagem puro, o laboratório intocado do planeta. E o desdobramento disso é que essa primeira natureza tropical
desorientava ativamente a razão ocidental. Dava um nó na cabeça deles. Totalmente. E o exemplo mais contundente que a historiadora Nachara traz é a forma como a Amazônia foi descrita pelo Euclides da Cunha. Ah, o prefácio de Inferno Verde. Exato. No prefácio para o livro do Alberto Rangel, o Euclides abandona qualquer tentativa de controle romântico e descreve a Amazônia de um jeito que beira o desespero analítico. A linguagem que ele usa é de uma força visual tremenda. Ele chama a Amazônia de a última página do Gênesis a ser escrita. Descreve o ambiente como uma terra em ser. E o que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que a geografia do lugar simplesmente ri das tentativas europeias de fazer mapas, de fixar limites. Ele detalha o fenômeno da terra caída, onde o chão à beira do rio literalmente desmorona de um lado e sedimenta do outro. É uma paisagem mutante. Água barrenta que engole margens inteiras do dia para a noite. Para uma mentalidade científica obcecada em catalogar e colocar a natureza em prateleiras, a Amazônia era um pesadelo vivo, um caos primordial impossível de domar. E diante desse caos, a genialidade do Euclides que o texto ressalta está no diagnóstico de um colapso cognitivo. Ele percebe que a floresta é tão vasta, tão sem horizonte, que a inteligência humana não suporta o peso daquela realidade de uma só vez. A mente esgota. Esgota. E a solução que ele aponta é fascinante. Como a visão de conjunto esmaga a pessoa, a única maneira de compreender a Amazônia é repartindo a floresta em fragmentos minúsculos. O homem é forçado a usar a metáfora dos microscópios. É uma estratégia de defesa intelectual, na verdade. A mente não processa o todo sem enlouquecer. Então o observador foca teimosamente no detalhe botânico de uma única folha. Na anatomia de um inseto. Isso, na curva de um pequeno braço de liu, porque o conjunto é grande demais. É o sentimento do sublime operando no limite absoluto da razão humana. Fragmentar para não ser consumido pelo terror da imensidão. E isso dialoga perfeitamente com a engrenagem social da época. Porque a gente precisa lembrar quem estava escrevendo sobre isso. A cidade. Toda essa imagem do Brasil bárbaro não foi escrita por pessoas que viviam no mato. Foi uma construção feita a partir da cidade. O livro traz um conceito vital do Angiorama, que é a ideia da cidade letrada. Esse conceito da cidade letrada explica muito das fraturas do país. A cidade, especialmente as capitais no litoral, funcionava como o centro hegemônico de poder. É o símbolo da luz, da técnica, do Estado e principalmente do monopólio da comunicação escrita. Enquanto o interior vivia sobre uma cultura oral. Exato, oral, rústica, guiada pelos ciclos da natureza. E a cidade letrada se coloca como a única juíza válida. É ela quem olha para o interior e decide como traduzir isso para o papel, seja em relatórios ministeriais ou em romances. E o impacto disso reverbera até hoje. O retrato que herdamos do homem do campo é um retrato pintado pelas elites urbanas, com todos os medos e idealizações delas. A cidade precisava do interior bárbaro para se definir como civilizada e moderna. Uma dicotomia bem artificial, muitas vezes. Sim, e no meio dessa guerra simbólica, o livro aponta para um espaço intermediário muito particular, o sertão. O sertão tem um lugar único nessa literatura, né? É diferente da floresta da Amazônia. É a grande fronteira móvel do Brasil. O espaço do embate diário, seco, entre a tentativa de civilização e a resistência da rusticidade. Enquanto a Amazônia engolia o homem, o sertão testava os limites da resistência dele. A autora cita o viajante Leite Moraes, descrevendo o habitante desse espaço, o caboclo. E a descrição é muito ambivalente. Resume bem a incapacidade da cidade de entender o interior. Ele descreve o caboclo como um ser pendular. Ele diz, aqui gigante e ali pigmeu. Agora um bravo e logo um covarde. É uma perplexidade. O caboclo é gigante porque tem uma capacidade de sobrevivência num ambiente brutal que o cara da cidade nunca teria. Ele suporta seca, calor, fome. Mas na mesma frase, ele é chamado de pigmeu e covarde sob a ótica da cidade, só porque ele recusa a ética de trabalho capitalista ou o ritmo frenético da metrópole. O viajante acha que a adaptação é preguiça. Exatamente. Acha que ele se rende à letargia das estações secas.
O homem do sertão, para eles, não domina o entorno. Ele faz um acordo de sobrevivência. É uma leitura cheia de preconceitos, mas que formatou como o caipira ou o sertanejo foi retratado pelas elites por décadas. E essa tensão leva a um desfecho conceitual muito revelador no livro. Se a paisagem é tão avassaladora e o homem é visto só como reflexo passivo, o que sobra para a narrativa histórica? O que sobra para a história humana, né? Isso. O livro traz uma citação do Karl von Martius, do romance Frei Apolônio, ilustrando a submissão total da história à natureza. O Martius diz que, no Brasil, a natureza é tão viçosa que se sobrepõe à própria história humana, esmagando o ser humano sob raízes e cipós. O palco fica grandioso demais para os atores. Na visão de grande parte da intelectualidade da época, a força vital do território não permite que a história, naquele sentido iluminista de progresso, aconteça. O ser humano perde a relevância. A grande conclusão aqui é que a natureza não foi tratada como pano de fundo. Ela atuou como a principal personagem ativa e devoradora do país. Ela, muito mais que a política dos homens, teria moldado o destino do Brasil. E essa fusão entre romantismo e cientificismo criou um paradoxo onde o próprio povo virou coadjuvante na sua terra, tutelado pelas forças superiores da geografia e pelas elites urbanas que se viam como as únicas capazes de traduzir tudo isso. Para a gente amarrar tudo que essas fontes trouxeram para quem nos ouve, fica evidente que entender o Brasil exige aceitar que a forma como o país é visto hoje tem raízes profundas ali no século XIX. Sem dúvida. Uma identidade baseada naquele assombro do sublime, naquele poço sem fundo do passado e sustentada pela divisão clara e politicamente útil entre o espaço exclusivo da cidade letrada e a barbárie perigosa dos sertões e florestas. E considerando tudo isso, eu queria deixar uma reflexão final para nossa audiência pensar depois do programa. Opa, vamos lá! A gente viu exaustivamente como a literatura e a ciência do século XIX inventaram a barbárie do sertão e da floresta, para justificar a hegemonia da cidade letrada. A grande provocação para hoje é: quais são os novos sertões do nosso tempo? Nossa, excelente ponto. Num mundo hiperconectado, guiado por algoritmos invisíveis, quem são as novas cidades letradas? Quem são os conglomerados tecnológicos que estão agora escrevendo código e ditando, com verniz científico, o que é civilizado e o que é a nova barbárie na sociedade digital? A ferramenta mudou do nanquim para o algoritmo, mas a estrutura de poder pode ser a mesma. É uma questão urgente para a gente levar adiante. A tecnologia avança, mas a disputa por quem tem o direito de classificar o mundo e o outro continua lá no centro de tudo. Agradeço imensamente pela companhia nesta jornada densa pelas raízes da nossa identidade. Foi um prazer. Para quem está nos ouvindo, continuem sempre questionando as narrativas e as lentes que entregam para vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.